E eu tô com alguns grandes planos, né? Grandes planos. Eu acho que nós não temos que pensar pequeno para 2026, nós temos que pensar muito grande. Todas as vezes que a gente pensou grande, o impeachment da Dilma, vamos montar um partido, e a gente trabalhou por algo grande, a gente mobilizou pessoas incríveis e a gente construiu coisas geniais. Então vamos pensar grande para 2026. Não vamos pensar em ter 6%. Vamos disputar a eleição para ganhar. Vamos ter ambição, vamos disputar a eleição para ganhar a eleição. Vamos tentar assumir o poder do Brasil no ano de 2027, e não é ganhar para ter uma presidência, é para ter a presidência da República. Vamos ganhar a eleição para realmente mudar tudo. Vamos chegar ao poder e para as pessoas falarem, ok, o Brasil mudou completamente depois da chegada dessa geração ao poder. E vamos fazer as coisas que outros tiveram medo de fazer, ou sequer concebiam e concordavam. Vamos fazer as reformas necessárias para fazer esse lugar ser um lugar grande. Eu estou vendo certas discussões no mundo desenvolvido, enquanto a gente discute esgoto aqui no Brasil. Saiu uma discussão, acho que o Riso deve ter aí, acho que foi com o Putin e o Xi Jinping, que tem a ver com temas que a gente discute na live. E a gente discute esses temas na live. Mas o governo brasileiro está discutindo pronome. E a gente nem sabe se vai ter esgoto nas cidades. A gente está tão precário, a gente ficou tão para trás, que o mundo está indo embora. E a velocidade de aceleração gerada pela tecnologia, a aceleração, né, gerada pela tecnologia, leva esses caras cada vez mais longe da gente. Não é só sobre PIB, é sobre tudo. A gente fica só como um espectador, olha. E a gente não pode aceitar isso. Vejam só as discussões do Putin com o Xi Jinping. Isso aqui, galera, é só para vocês se tocarem para onde o mundo está indo. Vamos lá. Os caras estão falando em imortalidade. Os caras estão falando em biotecnologia, transplantes de órgãos gerados em laboratório. Os caras estão falando de um outro mundo que está surgindo. Eu já falei, tá? A singularidade tá vindo aí. Eu tô falando da inteligência artificial generativa. A gente tá falando de laboratórios inteiros, equipes de pesquisa compostos de inteligência artificial. A gente tá falando de um novo tratamento dos dados que vai acontecer, tá? De uma geração de inteligência, sem utilizar a inteligência humana, feita através de máquinas, que vai mudar tudo. E a gente aqui no Brasil não sabe tratar sobre se vai ter, vamos dizer, se os dejetos de uma casa vão ir para uma rede de esgoto. Porque a gente ainda tem que discutir no Brasil se é válido ou não é válido ter uma favela. A discussão no Brasil é o seguinte: é revolucionário você dizer que você não quer ter uma favela. É uma opinião polêmica. Veja, quando eu falo que não devemos ter favela. Não, é opinião polêmica. Uma opinião polêmica. Olha que loucura. É uma polêmica. Não, olha, um faccionado, ele tem que ser tratado como um terrorista, ele tem que ser preso e, quiçá, morto. Nossa, que grande discussão, que polêmico. É polêmico. A gente fala assim, veja, discussão aqui, que eu brigo com o público. Prestem atenção, galera, prestem muita atenção. Não podemos ter estabilidade para cargos que não sejam exclusivamente de Estado no setor público. E temos que ter avaliações periódicas recorrentes e, dado que não há cumprimento de metas muito específicas para determinados funcionários, é rua. Vai procurar emprego igual todo mundo. Não, que absurdo, né? Que absurdo, nossa, né? Olha, nós vamos instituir indicadores de desempenho para prefeitos, e se o prefeito não cumpre esses desempenhos, ele fica inelegível. O Arthur Duval ficou inelegível porque ele mandou um áudio engraçado sobre ucranianas gostosas. Tem lá sua infelicidade, não sei o quê. Era só a merda de um áudio, um grupo privado. Agora, um prefeito numa cidade no interior que não melhora nenhum indicador, ele não fica inelegível. O Arthur é caçado, fica inelegível. Agora, um prefeito que rouba, faz o que quiser, que não entrega nada, a educação não melhora, a cobertura de saneamento básico não melhora, esse cara tá solto e tá concorrendo, premiado, e é o público lindo, o grande prefeito, gosto do meu prefeitão. Falar que isso precisa ser alterado, ou o prefeito perde direito político, é revolucionário. Veja que propor coisas básicas e óbvias é revolucionário no Brasil. O básico, o natural, é uma revolução. Definitivamente nós estamos a fim de fazer essa revolução. Nós estamos a fim de fazer uma revolução. É uma revolução que nós precisamos fazer. Há um espírito, assim, a gente pode efetuar todas as críticas possíveis, porque eu sou um crítico contumaz do Vargas, por diversas razões. Muitas razões. Dito isso, o espírito tenentista, no começo do século XX, tinha um elemento em que homens jovens cansados de uma república velha, eu costumo chamar uma república velha, não, porque, vocês entenderam, né? Uma república que já era engessada e que não produzia nada, a república mentirosa oriunda do golpe contra a monarquia, que aquilo não ia dar nada, que eles queriam ver mudanças rápidas no Brasil. Mas teve série de movimentações tenentistas que você vai ter as críticas, seus defeitos, mas havia uma energia. Essa energia de mudança, 100 anos depois, é a energia que eu tenho que ver em vocês. Há 101 anos atrás, houve a famosa Revolução de 24 de São Paulo, tocada assim por membros da Força de Segurança, policiais. Podemos ter as críticas que quiserem, todos estão abertos a terem críticas sobre isso, porque eu não vou ficar canonizando nenhum tipo de movimento político.
Mas havia, à época, uma vontade de mudança, uma energia de mudança. Você que é um jovem que está nos acompanhando, você tem que ter essa energia. É uma energia de mudança, com grandes ambições. O The Last Prussian falou, tinha uma energia em 16, deu em nada. A energia estava lá em 16, só que a energia ela foi canalizada no Bolsonaro. Não é que não deu em nada. Em 2013 não deu em nada. 2015, 2016 deu em prisão de alguns dos maiores empresários corruptos do Brasil, prisão de membros dos partidos mais corruptos do Brasil, derrubada num governo corrupto. Entra um governo que era de um cara envolvido em escândalo de corrupção, mas que ele em si passou uma agenda reformista modernizante. Lula é preso. E aí o Brasil tinha que fazer escolhas ali. Ali pintou uma pequena janela pra gente acertar as escolhas. As pessoas, e eu não vou culpar elas, porque nunca é culpa das pessoas, é sempre culpa da liderança. As pessoas, porém, foram cativadas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro foi hábil. E, cara, a gente está preso até agora, de 2018 até 2025, são 7 anos, no Bolsonaro. 16 terminou em do Bolsonaro. 16, a coisa é tão forte, o cara que mandou isso, que não terminou até hoje. 2016 está vivo até agora. E no fundo, o legado de 2016 está sendo alvo de um escrutínio, de um julgamento por conta do Alexandre de Moraes. Que foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o nosso erro histórico. 16 terminou num erro. Esse erro está terminando num julgamento. Está terminando num julgamento. Um julgamento que praticamente usa o que eu sempre falo muito do direito penal do inimigo. Está na prática usando esse direito para atacar o Bolsonaro, tratando o bolsonarista como inimigo. Eu acho isso uma deturpação, mas é o tempo que nós vivemos, tá? Esse tempo estranho que nós estamos passando, ele deu nisso. Eu acho, tá? É que eu quero ser bem claro com vocês. Eu acho que a gente tá com grandes oportunidades. Acho que tá se abrindo uma nova janela, porque tá vindo uma grande crise econômica. As lideranças políticas do Brasil não estão se renovando e a Constituição de 88, ela deixa claro que ela é o problema. Pense o seguinte, a Constituição é um pacto. Pense a Constituição como um contrato, tá? A Constituição é um contrato. Você assinou o contrato dessa Constituição, meus amigos? Você não assinou. Muitos de vocês nem nascidos eram. Quem foram os signatários? Eram os homens que detinham poder ali. Esses homens que detinham poder para montar uma Constituição, tá? Esses homens tinham poder específico para fazer essa Constituição. Eles não pensaram na pactuação de um país baseado nas forças concretas daquele país, mas sim nas forças estabelecidas, o que são coisas diferentes. As forças econômicas não tinham nenhum sentido se a classe média não se fez representada, e aí foi um pacto das elites naquele momento, construíram aquele Brasil. Então, quando a gente fala de Constituição de 88, por mais que ela interfira na nossa vida, a gente está falando no fim do dia das vontades, desejos, do sonho, das acomodações políticas das pessoas que fizeram aquele pacto. E são esses caras que estão hoje muito velhos, eles estão definhando, eles estão morrendo, mas esses caras não largam o osso. E o modo deles de ver o Brasil também não larga o osso. E são eles que a gente tem que derrotar e a gente tem que superar. São eles que a gente tem que destruir. Tá muito claro, o inimigo é óbvio. Quem dera houvesse na esquerda algumas figuras interessantes que pudessem ter concordâncias com a gente em pontos centrais e a gente tivesse um gigantesco arco geracional pra pegar isso. Porque pra mim a briga é geracional. Essa briga é essencialmente geracional. E vai ter que ser desenhado um novo modelo de Brasil. Eu me espanto, tá? Me espanto, porque o Milei tá conseguindo isso com uma velocidade espantosa na Argentina. Só que, sendo bem honesto com vocês, eu acho que a Argentina é um caso muito mais simples do que o caso brasileiro. É um país menor, é um país com menos, vamos dizer, complexidade regional como o do Brasil. As pessoas estão em grande parte concentradas na região metropolitana de Buenos Aires. É lá onde os grandes debates realmente acontecem. E lá as pessoas têm uma escolaridade maior, por mais que haja uma dependência de bolsas e auxílios de toda sorte. Lá também havia muita corrupção, lá também. Tem banditismo na política do mesmo jeito, torcida do Boca Juniors, tem tudo lá. É um lugar complicado, a Argentina. Mas é menos complicado que o Brasil. Bem menos complicado. Você não tem um crime organizado na Argentina como você tem no Brasil. Você não tem uma população assim analfabeta como tem no Brasil. Você não tem a pobreza extrema que você tem no Brasil. Por mais que a gente não tenha empobrecido. Você não tem a quase fome que tem no Brasil. Então, lá eles estão repactuando, né, o próprio país. E pode ser que funcione. Nós estamos vendo o despertar de algo, né? O governo do Milei vem apresentando indicadores muito interessantes, números muito bons. Naturalmente, isso tem que se reverter em algum momento numa melhora concreta na vida das pessoas, porque as pessoas estão passando um sufoco enorme. São reformas muito duras que estão apresentando, em termos de indicadores, claramente resultados positivos, mas tem que ver se as pessoas começam a sentir que esse indicador positivo está virando, sei lá, um produto mais barato ou mais dinheiro no bolso, que é o que o Milei precisa, inclusive, para se reeleger. Tá? Mas ela é menos complexo, ela é um caso mais simples. E a Argentina, então, nesse sentido, ela pode estar abrindo a porta para, olha, a América do Sul vai precisar fazer grandes reformas para se adequar para esse novo mundo.
El Salvador está passos à frente da Argentina. El Salvador já teve uma gestão diferente na pandemia. O Bukele já falava em El Salvador sobre cripto há muito tempo. Fez esse super combate ao crime. Ele acabou com a questão da criminalidade em El Salvador. E ele está discutindo outros assuntos. E ele está colocando El Salvador num outro patamar. Tá? Haverá discussões sobre, ele é democrata ou não. Será, vamos dizer, essa aí é a grande discussão que envolve esse cara. Mas esse cara está colocando no país uma rota de transformar o país numa Singapura. E eu vou te falar, tá? O lance todo é transformar El Salvador em uma Singapura. E nisso eu começo uma provocação. Existem modelos em que países do terceiro mundo, países do tal do sul global, deram jeito lá nas nações deles. Eu sempre esqueço, eu não sei falar o nome do cara, né? Grande líder de Singapura que fez esse processo histórico de implementação de leis rígidas, de leis de mercado muito claras, lei e ordem, e transformou Singapura num lugar brabo. Tem que pegar o nome do cara, né? Esse cara que é uma espécie de um herói nacional, tá? E com certeza a galera vai botar aí no chat o nome dele. E o exemplo dele, e a construção que ele fez, ela se espelhava ao redor do mundo, porque não existe uma fórmula clara. No terceiro mundo, países muito desiguais, países que vêm da pobreza, claramente se você tem uma agenda de competitividade ferrada, se você faz as pessoas criarem poupança, se você entende que uma geração vai servir meio que para um sacrifício em termos de trabalho, uma geração vai trabalhar muito para fazer aquele país dar certo, e ao mesmo tempo você vai botar lei e ordem, o Lee Kuan Yew, tá? Se você fizer conjugar todos esses elementos que eu falei aqui, então muita lei e ordem, com economia de mercado, muito trabalho, cultura de trabalho, indicadores objetivos, melhoria em educação, você pega uma nação que está no terceiro mundo e você puxa essa nação muito para cima. É um modelo asiático e ele é, em maior ou menor grau, compartilhado por outras nações que estão crescendo lá. O Vietnã está crescendo, o modelo deles não é muito diferente desse. Se a gente olhar o modelo chinês, também não é muito diferente desse. Como não foi muito diferente desse o modelo coreano e não foi tão diferente desse o modelo japonês. Há o modelo da Ásia. E houve um modelo sul-americano de desenvolvimento. Gente, lembre-se, o Brasil foi, se não um dos países que mais cresceu no século XX. Ele cresceu e deu errado. Cresceu com o pressuposto errado, sempre se espelhando nas nações europeias. O Brasil sempre olhou muito a Europa, o que está acontecendo na Europa, as discussões de direitos humanos na Europa, depois Estados Unidos ficou absorvendo nações que estavam em outro estágio, que tem sociedades que antigamente eram etnicamente homogêneas, culturalmente mais ou menos homogêneas, com outro grau, outra história, outra complexidade, outra infraestrutura, com um capital humano já bem mais solidificado. Em outro nível de desenvolvimento, a gente ficava lá tentando importar as coisas. Não vou importar, vou imitar isso. E aí a gente se cagou todo. E a Ásia ultrapassou a gente. Só pra gente se lembrar, tá? A Coreia do Sul, anos 70, acho que nos anos 80 ainda, era mais pobre que o Brasil. Hoje vocês conseguem conceber que o Brasil um dia foi mais rico que a Coreia do Sul. Que você chamar alguém de coreano é chamar esse alguém de pobre. Vocês sabiam, acho que a galera do Rio Grande do Sul me confirme, que antigamente no estádio Beira-Rio do Inter, havia uma área, não sei se era geral, no estádio. Sabe qual é o nome que era dado pra essa área? É na Coreia. Aí a Coreia aqui do estado, vai pra Coreia. Sabe por quê? Porque Coreia era entendido como um lugar de pobre. Então tinha uma área no Beira-Rio que era chamada de a Coreia. E, quando você vai levar esse jogo no Coreia ali, na Coreia. Que era tipo assim, tem esse lugar horrível de pobre. Hoje, né? Se alguém falar isso, vai soar ridículo. Hoje nós consumimos produtos coreanos, então você pode estar com o celular da Samsung, com uma TV de plasma da LG, andando com um carro coreano ou assistindo um filme coreano que ganha Oscar, ou séries coreanas, dorama. Ou seja, ou ouvindo lá o BTS, que é música pop deles. Ou seja, você olhar com carinho, olhar direitinho, aquilo que a gente chamava de Coreia enquanto pobreza, hoje interfere culturalmente na nossa vida. Tá? O pessoal falando geral, não, porra, popular. Enfim, galera do Inter, não sou um especialista nos detalhes de vocês. Só de eu saber dessa história da Coreia, vocês já deviam falar, poxa, o cara conhece um pouco da gente. Cresceram demais. Não, prestem atenção, Indonésia vai crescer demais. Vietnã vai crescer demais. Todos esses lugares vão deixar a gente muito pra trás. E aí é um lugar que é um lugar meio piada, né? Todo mundo faz piada que é meme na internet, porque tem uma população masculina meio bizarra, com comportamentos meio bizarros no que tange a mulheres, que são os indianos. E, cara, a Índia tá crescendo pra caramba. E aí, assim, se a Índia, que é um país que é hiper desigual, que ainda é muito mais pobre do que a gente, começar a dar esses saltos, primeiro, de crescimento puro e simples, depois, na renda per capita, começar a buscar a gente, e depois, ser uma nação melhor do que a gente, aí, cara, a gente vai falar o quê? Perdemos pra Índia, cara. A gente, assim, no século XX inteiro a gente tá melhor do que a Índia. A gente vai perder pra Índia. É isso que vai nos restar? Né? Então, puta que me pariu, cara. É muita derrota. Mas há um modelo. Me parece que o Bukele vem fazendo um approach do ponto de vista da imposição da lei e da ordem muito parecida com o que fizeram em Singapura. E o modelo do Bukele me parece ser um modelo de Singapura. Lei e ordem, um líder que vai ficar por um tempo grande, fazendo grandes reformas, e esse cara pretende entregar o poder em algum momento com o país sendo um país de primeiro mundo. Me parece essa a vibe dele, tá? Que também é algo que aconteceu em certa medida na Coreia. O Milei, ele tem uma nação que é muito mais complexa. A Argentina é, antes de uma nação de
pessoas difíceis, né? É uma nação dissidente. O argentino é um dissidente, igual o gaúcho. O argentino e o gaúcho são muito parecidos, né? São gaúchos todos. E o argentino é complicado, é briguento, ele tá... O argentino tá sempre criando uma corrente dissidente em qualquer coisa, igual o gaúcho é. O argentino é divisivo. E tem uma cultura literária, ele tem uma cultura humanística europeia que faz com que a implementação de algo meio asiático na Argentina soe diferente. Mas o Milei tá vindo com outra coisa, tá vindo assim, um modelo hiper, ultra liberal e um alinhamento total e completo à direita trumpista norte-americana, que talvez dê muito certo. A equipe econômica do Milei é fora de série. O que seria esse Brasil num contexto desses? Né? Onde a gente se encaixa nisso? O Brasil é uma nação continental. O Brasil é muito, 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 muito grande. Eu falar, vamos fazer uma Singapura no Brasil? Tá, pode fazer sentido e tal. Mas nós temos, vamos dizer, preocupações que Singapura não tem. Nós temos uma Amazônia inteira. Nós temos um complexo econômico ligado ao agro, com um território, né, continental na parte oeste do Brasil. Nós temos o semiárido mais populoso do mundo. Não sei se vocês sabem disso. O nosso semiárido é a região semiárida mais populosa do mundo. Nós temos um lugar de economia complexa e diversificada como São Paulo, que se separasse do Brasil e virasse um país, seria um país de primeiro mundo. São Paulo, se do Brasil se separasse, por si só seria um país de primeiro mundo. A gente tem um complexo social no sul diferente. A gente tem um arranjo econômico na região norte que é meio ímpar, muito problemático, muito pobre, mas ímpar. Não dá pra falar que é igual. Então a gente vai ter que olhar assim, como encaixar, dado as características do Brasil, como encaixa, que modelo encaixar no Brasil? Sei que assim, a gente pode buscar inspiração em Singapura, mas essas questões territoriais, essas desigualdades regionais que nós temos, vai nos obrigar a olhar para Estados Unidos também, claro, mas com certeza para a China. Como eu vou integrar esses lugares diferentes, como eu vou criar complexos econômicos e regionais, como eu não vou matar uma região em prol de outra. Como eu vou imitar, veja só a discussão que houve com o Batista, como eu não destruir uma região com migração desenfreada. Santa Catarina virou um surto, assim, já bateu o recorde e deve estar indo gente sem parar. Isto vai dar problemas. O modo de vida dos catarinenses nos próximos 10 anos será profundamente alterado. E se não for direito, será pra mal. Não vai ser pra bem, vai ser pra mal. Tá? Que Brasil é esse? Como vai conciliar isso? Cara, é um pouco de Singapura, é um pouco de Argentina, é um pouco dos Estados Unidos, é talvez muito de China. Muito de China. É muito de planejamento central. Mas é muito estabelecimento de autonomias regionais. Você fala, mas isso não é estranho? Não, não é nem um pouco estranho. Não é nem um pouco estranho. Você tem que ser, do ponto de vista central, muito forte para que você faça e conduza a geração de riqueza em termos autônomos. O que eu quero dizer? Para eu desenvolver, por exemplo, o Nordeste, eu preciso de um poder federal tão forte, que eu vou chegar naqueles coronéis do Nordeste, eu vou destruir os coronéis do Nordeste. Então eu preciso de muito poder central para destruir os coronéis do Nordeste e aí gerar uma força autônoma no Nordeste. Para que você tenha uma economia no Nordeste, não autônoma do resto do Brasil, que não existe esse tipo de isolacionismo, mas para que os investimentos existam e aí lá venha substituir um novo tipo de cultura econômica e um novo tipo de sociedade mais justa e mais rica para as pessoas. Sacaram? Entenderam esse ponto? E como nós vamos olhar para a Amazônia? É outra coisa. E como nós vamos olhar para o Sul? É outra coisa. E para o Rio? É outra coisa. Eu gosto muito assim, a gente tem que ser criativo e imaginar novos cenários. Talvez possa pensar uma Singapura ou uma ideia de cidade-estado, como o Antum faz lá no Novos Clássicos, para o Rio de Janeiro. Acho que a ideia de um regresso à ideia de Estado da Guanabara e uma quase autonomia no Rio de Janeiro faz muito sentido. Muito. O governo autônomo do Rio de Janeiro, ligado ao Brasil, profundamente brasileiro, mas é uma autonomia, uma quase cidade-estado, com mercado financeiro pujante, tecnologia, muito turismo, um lugar lindo. Cara, tem tudo para dar certo. Tem tudo para transformar este lugar numa espécie de Dubai das Américas. O que impede? O que impede? Tô sendo bem honesto. Olhar para essa complexidade, olhar para esses Brasis diferentes, nos obriga nesse sentido a entender que articular o local com o central é a grande alquimia que um projeto de poder vai precisar ter aqui. E acho que a gente está afim disso. Nós queremos criar a brasilidade não através da negação da localidade, mas através do empoderamento do que é local. Então a gente vai ter que levantar a cultura da paulistânia, a gente vai ter que exaltar a cultura do sul, exaltar a cultura do litoral do Nordeste, assim como o sertão, e criar complexos econômicos que se justifiquem com essas culturas e com os modos de vida das pessoas. E tudo isso é possível de se fazer. Totalmente possível. E na verdade as nossas forças estão aí. Gostou deste clipe? Inscreva-se no canal e siga a Central Missão nas outras redes para não perder nenhum conteúdo. Avante Missão!